Geraldo Alckmin sancionou com vetos a lei que restabelece o chamado voto de qualidade do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Para entendermos o que muda na prática e como isso afeta a vida das empresas, vamos conversar agora com o especialista em Direito Tributário e Aduaneiro, Laércio Uliana, que é conselheiro do CARF. Doutor Laércio, obrigado pela presença em primeiro lugar. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Vitor. Muito obrigado por recebê-lo aqui para podermos falar um pouquinho sobre o CARF hoje. Pois é, e a principal mudança é justamente esse poder que a União passa a ter, né, doutor Laércio, do desempate, né? O desempate passa a ser feito sempre a favor da União. Essa é a mudança mais significativa, o chamado voto de qualidade. Na prática, como é que isso afeta? Há processos que podem ter o desfecho totalmente alterado? É uma mudança bastante significativa, doutor? Vitor, totalmente significativa. Primeiro que começou essa discussão já tem uns 2 anos, quando foi o quê? O Congresso alterou a legislação, permitindo que quando houvesse um empate, o processo fosse decidido favoravelmente ao contribuinte. Daí agora, no início do governo Lula, com a medida provisória 1160, falou o quê? Não, se houver um empate, porque é um órgão paritário, 4 conselheiros do contribuinte, 4 da Fazenda, quem desempata é o presidente, e o presidente sempre quem quer é do fisco. E com isso, só fazendo essa retrospectiva, veio hoje, foi sancionada a lei hoje, a 14.689 de 2003, sobre o CARF, que diz o que essa lei? Fala assim, olha, se houver um empate, realmente, o fisco que vai decidir, que é o presidente de turma, né? Acaba decidindo isso. Mas ele trouxe algumas sensíveis alterações. Por quê? Porque se empatar, não necessariamente que será favoravelmente ao fisco, pois o presidente ele tem um duplo voto, tem o voto dele e o voto de Minerva, conhecido, que é o voto de qualidade, né? Então ele pode desempatar favoravelmente ao contribuinte ou não. Mas vamos imaginar, Vitor, que ele mantenha esse voto favoravelmente ao fisco. Só qual que é a principal diferença agora? Isso aqui deriva daquele acordo feito na ADI 7353 pela OAB e o governo federal. Diz o seguinte, se houver um empate, a multa ela é exonerada. Ou seja, não tem multa, mas é cobrado a diferença do tributo e ainda o contribuinte em 90 dias ele tem que fazer uma adesão para fazer o pagamento dessa diferença de imposto e com isso não teria mais juros e poderia parcelar em 12 vezes. Essa é a principal novidade hoje. Então aquilo que o governo queria simplesmente quando houvesse empate fosse favoravelmente a ele, não conseguiu. Agora, com o desempate, cairá a multa, que é o maior peso aqui hoje na exigência do tributo. E isso pode ter impacto, né, doutor Laércio, na própria arrecadação do governo, né? No momento em que o governo está tentando ampliar as fontes de arrecadação, até por causa do novo arcabouço fiscal que está proposto no Congresso Nacional, o governo está em busca de maneiras de arrecadação e essa é mais uma medida que vem em linha com isso, né? Pode dar ao governo recursos importantes, não? Pode dar os recursos importantes, mas eu não sei se vai atingir o objetivo do próprio governo. Por quê? Porque o contribuinte ele terá que fazer essa adesão e poderá ser pago até 12 vezes, né? Mas como eu mencionei, não terá mais exigência da multa, terá só a diferença do imposto, e ainda sem juros, sem correção. Então, com isso, a arrecadação será pífia. No entanto, o que acontece será um pouco mais sério, porque o contribuinte, ele em 90 dias, vai ter que fazer essa adesão para poder fazer. Antigamente o caminho era o inverso. A Receita Federal intimava ele, daí começava um processo judicial ou a inscrição em dívida ativa, depois ele ia tentar discutir isso. Então ele vai antecipar alguns meses, algumas etapas, e com isso poderia impactar, mas eu ainda enxergo que essa arrecadação será irrisória, não vai atingir o que o governo quer. Ô, doutor, e só para a gente ter uma ideia a respeito do que estamos conversando aqui, queria que o senhor nos explicasse quais são as disputas mais comuns no CARF, que tipo de casos são arbitrados. Eu queria que o senhor nos familiarizasse um pouco com o CARF e com esses processos em andamento. Excelente pergunta, Vitor. Sempre eu gosto de falar sobre um pouco o que é o CARF, né? O CARF é a última instância federal que julga os processos tributários e aduaneiros, né? Então, toda vez que tem um pedido de compensação, restituição de imposto ou um auto de infração, você vai primeiro para a chamada Delegacia Regional de Julgamento, que é a primeira instância, e, posteriormente, vai para a segunda instância, que é o CARF,
Dentro do CARF, nós temos todos os tributos sendo discutidos, como exemplo, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda Pessoa Física, Jurídica, contribuições previdenciárias. Então, o CARF, ele é um órgão composto com conselheiros. Os conselheiros têm mandatos, são oriundos dos contribuintes pela metade e a outra metade da Receita. Cada colegiado tem 8 julgadores. Então, metade do contribuinte, metade da Fazenda. Sempre um órgão paritário. E as principais disputas hoje, que saem na mídia, quais seriam? É imposto de renda. E por que isso? Que é os assuntos bilionários ou milionários, que nós chamamos, como exemplo, há pouco tempo se foi falar sobre a Petrobras, porque geralmente são teses que estão num nível cinzento, que realmente, sim, ali há um empate, mas não é necessariamente esse empate porque os contribuintes votaram a favor do contribuinte e a Fazenda a favor da Fazenda. Eu, por exemplo, há 3 meses, eu joguei um processo de R$1 bilhão. 2 auditores da Receita Federal votaram comigo e mais um conselheiro do contribuinte, e outros 2 conselheiros do contribuinte votaram contra. Então, assim, é um órgão extremamente dinâmico. E também, lógico, pelos valores, tentam sempre prestigiar os casos de elevada monta, mas também tem muita questão discutida como contribuições previdenciárias que impactam diretamente o trabalhador ou a pequena empresa, ou ainda imposto de renda pessoa física. Mas os grandes casos hoje é IPI, imposto de renda, o PIS, o COFINS, essas são as maiores disputas dentro do CARF lá, justamente pelos valores. E sem falar que o nosso estoque, hoje ele é de R$1 trilhão. Então, no CARF nós temos de tudo, processos de R$500 a valores estratosféricos. Não consigo nem contar os números de tanto que tem. Perfeito. Aí a palavra então do Dr. Laércio Uliana, especialista em direito tributário e aduaneiro e conselheiro do CARF. Obrigado, Dr. Laércio, pela presença. Boa noite. Muito obrigado. Muito boa noite, Vitor. Até mais. Até mais.